Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Carvalho Supermercado. Café com informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. Dia desses, eu ouvi de uma autoridade policial do Piauí que o estado, bem diferente de outros estados da região nordestina, ele tem as suas divisas protegidas. Quer dizer, tem polícia protegendo as entradas, as várias entradas do Piauí. Dia desses também, eu ouvi de outra autoridade que o governo tem feito de tudo para evitar práticas de assaltos, principalmente esses assaltos em que as famosas duplas de motoqueiros pegam os transeuntes, principalmente nas vias ou nos bairros mais afastados, e levam o pouco que eles têm. Esses são relatos das ditas autoridades. O relato deste outro lado diz respeito a, no único mês, 7 caixas eletrônicos arrombados nas várias agências de Teresina e igual número ou um pouco maior de assaltos a carro forte. Parece que virou o brinquedinho dos assaltantes essa história de assaltar carro forte. E nós vamos tratar dessa questão do carro forte, tendo como exemplo o que ocorreu recentemente na cidade de Floriano. Numa ousadia impressionante, os assaltantes usando um caminhão, carregando 15 homens dentro dele, um caminhão que já chamava a atenção porque sua carroceria, segundo o relato de um policial militar, estava, de uma certa forma, com a carroceria com as grades reforçadas e tinha 15 homens dentro. Me lembra bem aquela história do cavalo de Troia, da literatura. E esse caminhão transitou pela BR 316, se não me engano, e ninguém viu, nem a polícia rodoviária. Mas eu estou fazendo todo esse relato porque nós vamos entrevistar aqui, nós vamos conversar com a delegada Andréa Magalhães, que é presidente do Sindicato dos Delegados do Piauí. Se tem ouvido muito o ponto de vista crítico da delegada, que não poderia ser outro, com relação a esse estado de coisa e com relação à situação em que a polícia vive, tanto a polícia civil como a polícia militar. Delegada, a senhora ouviu falando dos fatos, relacionando os fatos, de que para certas autoridades está tudo muito bem. E para a senhora, na sua visão, está tudo bem? De modo algum. Na verdade, nunca esteve, mas a situação se avoluma. Às vezes eu fico colocando que a polícia parece enxugar gelo. Não só pelo fato de a criminalidade estar campeando, como o fato da estrutura. Arimateia, eu tenho 16 anos de polícia civil, eu nunca vi a nossa polícia tão sucateada. Eu digo para quem quiser ouvir, quem quiser achar bom ou ruim, porque eu tenho como provar. Eu entrei na polícia, certo? Quando eu cheguei aqui no Piauí, a polícia, ao menos, digamos assim, tinha uma certa, digamos assim, um contingente que já era inadequado, insuficiente, mas aceitável. Hoje ele é totalmente inaceitável. E a prova tanto que a criminalidade cresceu, o nosso número de policiais tem deixado a nossa polícia. Alguns deles se aposentam, sim, delegados principalmente. Nesse último concurso, dos 25 que teriam para ser nomeado, já 6 já desistiram. E o governo sequer nomeou os outros 16 que já estão procurando outros estados, o que é lamentável. Por quê? Porque a gente tem comarcas do interior, cidades do interior totalmente desprovidas. A gente tem cerca, Arimateia, de 40 delegados para cobrir 200 municípios.
224 municípios ao todo, mas temos a capital, temos a metropolitana e o resto todo o interior do estado coberto por pouco mais de 40 delegados. Teresina Agora, está coberta? Nenhum Nem canto Teresina está coberto. E lhe digo mais, você diz assim, 40 delegados para 200 municípios, é pior. Sabe por que é pior do que isso? Porque tem delegados, tem cidades que são, devido à proporção da cidade, Parnaíba, Picos, que precisam uma média, e não dá, de 5 delegados. E como esses delegados têm trabalhado? Eu lhe digo, tem se dividido em trabalhar no plantão e no expediente. Aí como é que uma pessoa pode prestar um bom serviço se ela tem que estar 24 horas no ar e no outro dia também está na delegacia? Como é que um delegado tem como suprir 14 delegacias se ele ao menos dá conta de uma? Porque a criminalidade está campeando devido justamente à falta de prevenção. Você colocou a situação do carro forte, a situação dos caixas automáticos. Ela é simples, do meu ponto de vista. O crime, ele é oportunista. O criminoso agiu porque sentiu brecha. E lhe digo mais, com essa incidência, eu lhe digo, eu sou especialista em segurança pública, mas eu não precisava ser especialista para lhe dizer não. Eles estão sendo oportunistas porque estão vendo brecha e não estão vendo nenhuma política de prevenção nesse combate. E lhes digo mais, tem alguns crimes de caixa automático, de carro forte, que estão quase com hora marcada. Ou seja, tem um padrão. O criminoso agora ele está agindo dentro de um padrão e a polícia sequer está trabalhando na prevenção disso. Delegada, polícia na rua. A impressão que se tem é que eles sabem, eles têm informação privilegiada sobre o fato que vai acontecer. É possível. Esse de Floriano, por exemplo, um avião chegou em Floriano para abastecer o carro forte. Eles já sabiam disso. Tanto que no relato do áudio de um policial, em que ele faz naquela aflição, como eu disse, a história, ele fez um relato tragicômico, mas é tão trágico, mas também tão engraçado, que ele diz, e que há um relato de um morador, inclusive, e que antes do assalto, esse caminhão, com esses homens que eu relatei aqui, já tinha chegado lá no aeroporto e plantou dinamites lá ao pé de uma árvore, exatamente, ou para matar os policiais que iriam ficar de sobreaviso, fazendo guarda, ou para estourar um caixa forte. Então, a impressão que se tem é que eles sabem, alguém tem informação privilegiada. Aí eu pergunto, cadê a inteligência da polícia? Eles viram duas coisas, oportunidade e facilidade. Como eu falei, o crime é oportunista. Eles tiveram tempo para fazer isso, eles tiveram tempo para planejar isso aí, e a polícia, mesmo inclusive tendo se contrapondo, cruzado, também não foi eficiente o suficiente para tentar, de alguma forma, até de uma maneira inteligente e estratégica, conseguir angariar condições de contingente para conter isso aí. Porque também está faltando planejamento. Mas veja bem, delegado. Está faltando planejamento. Fala contingente, tudo bem, fala contingente. Mas no relato do próprio policial, ele diz que as balas que eles usam é de menor potencial do que a usada pelos bandidos. Outra situação extremamente grave. E ele está falando a verdade. Eles tiveram que correr do local porque ele está falando a verdade. E a gente não pode defender que realmente, numa situação dessa, o policial ele não é herói, muito menos a prova de bala, não. Mesmo porque nossos coletes, muitos estão até vencidos. E eu longe de mim, eu prego aqui que o policial ele tem que ser muito bem preparado, ele tem que estar muito bem servido de munição, de viatura, de estrutura e efetivo. A nossa luta diária, no sentido de denunciar a população, é isso. Como é que a população entende? Eu sei que a população entende. A nossa polícia não tem condição estrutural de combater o crime dessa forma. E o crime tem crescido, o crime tem se especializado e a polícia tem ficado para trás. Aí o governo argui toda espécie de dificuldade para colocar qualquer situação. Se a gente vai colocar uma situação de insalubridade, o governo também não quer, embora temos laudos até que atestem que tem delegacias que são imundas, atestadas com laudo. Faz vergonha atender a população dessa... E a população nem merece. E aí o Estado não assume esse ônus, nossos policiais até adoecem, dentro da própria delegacia que trabalham. E o que é que acontece? E o Estado não melhora essas condições. Aí vão falar, estamos modificando isso e aquilo, é obrigação. Eu fico assim, perplexa, quando eu vejo alguma autoridade noticiar, reformamos isso, fizemos aquilo. Isso aí deveria estar dentro do calendário anual. E não deveria ser nem objeto de promoção,
pessoal e muito menos de alarde ou propaganda. Porque ele não tem que se vangloriar porque reformou a delegacia A, B ou C, não. A obrigação de todas as delegacias estarem de maneira digna de atender a população. E não porque é uma grande vantagem fazer isso. Então, quando a gente denuncia que não tem estrutura, que não tem efetivo, é em prol justamente disso, que o governo, que o Estado, eu não digo só eu digo o governo, o Estado se organize. O Estado é link como prioridade. O Estado está perdendo essa guerra. Está perdendo essa guerra. A gente trava muitas batalhas, muitas temos conseguido êxito, mas a gente não tem como condição de fazer milagre. Agora eu vou bater sim, na política da prevenção. A Polícia Civil é uma polícia menor. Por que a Polícia Civil no termo efetivo? Porque o efetivo da Polícia Civil realmente é menor. E o nosso atual é menor não, ele é capenga. Menor ele já foi. Menor talvez ele tenha sido quando eu ingressei, pensando que ia aumentar. Arimateia, o nosso efetivo hoje, ele não passa de 1.360 homens e mulheres. Sabe, tem uns delegados e agentes. Delegados, agentes, que vão peritos, toda uma polícia para um estado imenso, que é o estado do Piauí, com 1.360 homens e mulheres. Agora, veja bem, nós temos por lei criada desde 2004, 3.700 vagas. Aí eu te pergunto, a gente precisa só de 16 delegados que já estão no ponto de ser nomeados para tentar diminuir essa sobrecarga do interior. Mas o governo sempre e o governo sempre alega a lei de responsabilidade fiscal. Mas alega sempre para a polícia. Passado o limite sempre para a polícia, porque a gente também tem visto e tem acompanhado, inclusive dentro de outras polícias também. Infelizmente a gente tem que dizer. Por quê? Porque a gente tem acompanhado o portal da transparência, inclusive, que para algumas situações ainda tem tido investimento. Mas para a gente, para a Polícia Civil, infelizmente a gente tem padecido a míngua. E parece que a gente está falando a ermo, mas quem está pagando é a população. Eu tenho certeza que a população fosse chamada para um inquérito, para um plebiscito, ia falar que quer polícia, que quer estrutura, que quer efetivo. Ela quer chegar numa delegacia e ter um delegado preparado. Ela quer chegar na delegacia e ter um agente de polícia para poder ir para a rua investigar. E esse agente precisa de uma viatura, precisa de uma equipe, precisa de meios, precisa de uma perícia equipada. A gente continua sem laboratório de DNA, a gente continua sem estrutura no Instituto de Identificação. A gente tem vários segmentos da polícia. O IML está meio também sucateado. O IML, tudo da Polícia Civil está sucateado. Tudo. Eu digo que sem medo de errar. Inclusive é muito fácil constatar. É só pegar o atendimento ao povo. O povo vai se queixar justamente do que eu tenho falado. Mas volto a falar. Porque o efetivo da Polícia Militar, que mesmo também não sendo suficiente, cerca de 5.000 homens, né, em detrimento de... Aliás, falam muito, há muito tempo, que ela não passa de 5.000 homens. Pois é, mas eu tenho visto concurso, tenho visto promoção e eu quero que tenha mais. Por quê? Porque eu quero polícia na rua. Eu não, eu quero como cidadão. Como cidadão eu quero, que é o que eu almejo. Eu preciso ter uma segurança de como cidadão andar na rua em segurança. Eu não preciso chegar, ser uma policial, ter que andar armada para fazer minha segurança. Eu também sou cidadão, você é cidadão, e a gente tem esse direito. Pagamos impostos muito caros. Então, assim, a gente tem o direito de ter segurança na rua. E segurança na rua significa o quê? Policiamento efetivo é ostensivo. Como eu falei, o criminoso, ele é inteligente. Ele vai fazer um levantamento antes de praticar o crime. O criminoso inteligente, qualificado, o que faz os crimes mais especializados, o que quer grande monta. Ele não vai querer qualquer coisa. E o que é que precisa? Precisa de uma polícia na rua, atuando na prevenção. Ele não vai ser louco também, mesmo com esse contingente aí, o que é melhor? Ele se deparar onde não tem nenhum policial ou ele se confrontar com 2 viaturas ao mesmo tempo? É onde não tem policial. Onde não tem policial. Então, aqui, vamos dar um exemplo até prático aqui de Teresina. A gente tem visto que, costumeiramente, esses caixas automáticos têm sido numa determinada local da cidade, que é digamos que é a Zona Leste, que é onde tem maior fluxo de renda. E por que não a gente redobrar o policiamento ostensivo? Quando eu falo em ronda, parece uma coisa do passado, porque eu não vejo mais não. Eu vejo ronda no nome, mas eu não vejo a viatura circulando. Me desculpe falar uma verdade, mas eu tenho certeza que a população também não vê. Uma viatura que só se desloca quando a ocorrência já aconteceu, aí está tendo choque.
Por que está tendo choque? Porque quando a ocorrência aconteceu, houve uma falha no sistema de prevenção e a Polícia Civil vai ter que agir. Aí eu lhe pergunto, se a Polícia de Prevenção, que tem 4 vezes mais o contingente da Polícia de Investigação, não deu conta, você acha que a Polícia de Investigação, que tem 1/4 do efetivo, vai conseguir dar? É evidente que não. Pois é. Pois, delegada, nós vamos conversar no próximo bloco sobre essa garantia que o policial está precisando. Até parece que o policial está pedindo socorro. Tá. Porque antes quem pedia socorro era a polícia, era a população. Hoje o policial está nessa situação, enfrentando um bandido que está muito mais armado e muito mais bem preparado do que ele. Nós voltamos já. Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Cavalho Supermercado. No Café com Informação, nós estamos entrevistando a delegada Andréa Magalhães, presidente do Sindicato dos Delegados do Piauí. E com ela, tratando dessa questão que está afligindo não mais só a população, mas também todo o corpo policial. Que é o policial, eu diria o militar, em pouco número, um contingente muito inferior ao que eu diria, grande número de bandidos que está assombrando as populações, principalmente do interior. E nós falamos ainda agora há pouco do assalto ao carro forte de Floriano. Naquele assalto, voltando a essa questão, delegada, os policiais se queixaram da munição muito aquém do poder bélico dos bandidos. Mas me chama a atenção, eles tiveram que fugir do local para não serem atingidos, porque o carro deles também, se eles não têm colete, o carro dele também não é blindado. Com certeza. Tem algum carro blindado na Polícia do Piauí? Eu desconheço. É tipo da informação que a gente fica até triste de dar, porque a gente está dando até uma contra-informação para a nossa polícia. Mas eu acho que às vezes o governo pensa, o governo, o Estado, tudo bem, eu estou até usando os dois termos, estou numa terminologia errada, que é a responsabilidade do Estado. Mas como é o governo que está gerindo em nome do Estado, então eu vou chamar realmente o gestor e o governo à responsabilidade. Porque são pais de família, porque são trabalhadores, são servidores públicos, servem a população e precisam ser tratados com dignidade, respeito e com condições. Inclusive, lhe digo mais, parece que pensa que nós somos super-heróis, que a gente tem uma capa mágica que a gente vai colocar e vai conseguir fugir de toda espécie de maldade ou então de violência. Quando na verdade a gente faz até a polícia facão. Eu cansei de dizer isso, porque é assim que querem que a gente faça. Inclusive, eu não vou longe não. Muitas cidades do interior têm só um destacamento, com 3 homens, para tomar conta de uma população aí de 30 mil. Aí eu lhe pergunto, ele pode fazer o quê dentro de uma briga até de 5 homens? Entendeu? Então ele vai acabar até cometendo um abuso. Um abuso, porque a força física não vai ser suficiente. Ele vai ter que usar, mesmo fazendo o uso progressivo da força, ele pode chegar até ter que usar arma de fogo para conter uma coisa que se tivesse um contingente maior não fosse necessário. Armas não letais também. Isso tudo, a nossa polícia não está preparada para isso. Por quê? Porque não tem gente suficiente. A senhora no bloco anterior chegou a falar do contingente em si, que é insuficiente. Mas sempre é muito recorrente se dizer que a Polícia Militar tem muitas pessoas fora das suas tarefas, aliás, bancando até o tarefeiro doméstico em casa de autoridades ou em locais fora da sua atividade em si. Mas na Polícia Civil também existem delegados, não obstante a grande quantidade que foi candidato agora a vereador ou a prefeito no interior, existem muitos delegados, muitos policiais à disposição de outros órgãos completamente distantes da sua função. Isso não poderia, se ele estivesse no seu verdadeiro papel, não seria bom para as duas polícias? Olha, Arimateia, o contingente não é tão grande assim, não. O número de delegados cedidos não é tão grande como foi colocado, não. Mesmo porque, no caso até dos que tentaram, buscaram aí eles voltaram. O mandado, voltaram, isso. Então a gente não tem um número exacerbado, enorme quanto a isso, não. A gente deve ter cedido um pouco mais de 4, 5 delegados. Dizer assim que, digamos, que seria mais conveniente eles estarem na função fim, tudo bem, eu até acredito que sim.
né? Mas também dizer que eles também não poderiam desempenhar dentro de alguns segmentos da própria segurança pública em prol disso, eu também diria que sim também. Inclusive em alguns locais, e trabalhando em projetos, trabalhando na área da segurança. Eu acho que tem que ser otimizada essa força de trabalho, seja ela onde for. Mas eu lhe digo mais, quanto à situação, por que eu bato tanto no contingente? Porque ele realmente é precário. Eu estou falando no contingente 1/3 do que eu deveria ter há 12 anos. É realmente deficitário. Não tem correspondido nunca à demanda. Eu vejo a dificuldade, mesmo porque sou uma delegada também, que atuei bastante, sofri muito com essa situação de estrutura, da gente ter que se dividir em 10 para atender a população e saber que mesmo a gente se desdobrando, a gente não tem condição, entendeu? Então, por que eu bato nessa tecla? Por quê? Por conta do investimento humano. Qual a saída, sim, para se ter uma polícia eficiente? Eu acredito que, no mínimo, deveria se fazer um planejamento para os próximos 4 anos ou mais, emergencial mesmo, de pelo menos já repor o que já saiu, que deveria ter, para chegar pelo menos nessa grade dos 3.700, e que não cessasse. À medida que houvesse uma saída, também tivesse reposição, porque não há Arimateia. Policiais como todos se exoneram, policiais falecem, né? Se aposentam e não tem uma reposição. Na Polícia Militar está acontecendo isso. As pessoas se aposentam mais do que os que entram para repor. Não, e assim, a Polícia Civil não vai ser diferente. A gente já tem um grande número aí, já a mercê mesmo da aposentadoria, e a gente ainda não tem nenhum planejamento nesse sentido. E quanto à parte de logística, também. Estrutura total, para começar colete, arma, munição, viatura. Outra coisa, a parte mesmo da perícia como um todo, faltando equipamento para a perícia trabalhar, a gente precisando ainda solicitar de outros estados alguns exames, como o DNA. Até quando isso vai acontecer? Não, a gente denuncia, mas parece que a situação ainda se arrasta, como se fosse o normal, é aquela história que eu lhe falei, a gente nunca pode se acostumar com o que é errado, só porque o que está sendo errado é o que está sendo mais corriqueiro, ou muito menos se acostumar com a violência. Só porque a violência ela está crescendo e em outros estados está maior, a gente pode dizer o seguinte, tal canto está pior e aqui a gente não é um paraíso. Pois eu conheci então um paraíso, que quando eu cheguei aqui ao Piauí e aqui a Teresina, eu achava realmente que era um paraíso do ponto de vista de violência. E hoje eu fico muito triste de realmente chegar ao ponto, eu nunca imaginei que Teresina ia ficar dessa forma. Bom, nessa comparação porque a maioria tem cidades lá fora muito mais violentas que Teresina, isso não quer dizer que aqui seja, não é parâmetro. Não. Até porque, eu não sei qual foi a publicação, mas saiu recentemente, Teresina era considerada a 30ª cidade mais violenta do mundo. Tem que ver a proporção, a população. E eu acho que o principal tem que ver o seguinte, que a gente não pode se acostumar com isso, mesmo porque a população de Teresina, ou do Piauí como um todo, é uma população decente, é uma população digna, que merece e que tem bons costumes e que agora está aterrorizada. E não pode, a gente não pode se retrair diante do crime. A gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que está tudo controlado, não está. E lhe digo mais, se eu estivesse à frente de qualquer gestão, eu lhe digo, se você quiser anotar, é bom que está gravado aqui, eu lhe digo humildemente e lhe digo abertamente. Se não me dessem os meios, eu mesma pedia para sair. Porque eu não ia, de maneira nenhuma, ficar sacrificando ainda mais esse corpo físico da instituição diante de uma falta de estrutura, de falta de incentivo e de falta de condições de trabalho. Agora eu lhe pergunto. Então, assim, se o gestor, a função do gestor, além de gerir com estrutura, com tudo, é buscar os meios. Sim, agora eu lhe pergunto. É chegar junto ao Estado e colocar, nossa pasta é importante. A população precisa de segurança. Eu não tenho meios. Então, governo, o que é que podemos fazer? Não é suficiente, não temos condição, temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu lhe digo, eu também não tenho como abrir a boca para dizer que minha população está segura. Mas a senhora quer dizer que o governo não age, não reaparelha, não melhora a situação da polícia? Ou falta da ação do gestor da segurança pública
um projeto para que o governo possa investir? Eu acho até que projeto você tem, sabe, Arimateia? Inclusive, eu mesma fiz um esboço de um plano de segurança para o governo. Inclusive, eu vi que algumas coisas que a gente colocou lá foram utilizadas, entendeu? Eu acho que a questão não é só o planejamento, a gente sabe que precisa. Não tem tanta fórmula mágica para fazer, não. Secretária, dizem que Sabe? todo gestor ele tem que se preocupar, aliás, está até na Constituição, segurança, saúde e educação. O Piauí, o governo do Piauí, a atual gestão do Piauí, investe efetivamente na segurança pública? Olha, eu acho que os números já dizem tudo. Um estado que menos investiu em segurança pública durante o ano inteiro, que perdeu para todos os estados da federação, se investiu tudo que podia, eu só posso dizer que eu lamento muito, porque está muito... Não surtiu efeito? Não surtiu efeito e está muito abaixo do suficiente, porque você ficar em último lugar, né, eu acho que aí tem que ser reavaliado. O que eu sinto, o que nós sentimos, delegada, é que quem termina sofrendo é a população, principalmente a mais necessitada, porque há denúncias de que as pessoas vão aos distritos, não tem condições nem sequer de fazer um BO. E vai piorar. Porque não tem delegado, não tem policial. Eu vou dizer que vai piorar, por quê? Porque antes, Arimateia, a segurança ficava delegando algumas funções que não são dos delegados de polícia. Inclusive, não tem o aval do Sindicato dos Delegados no tocante ao suprimento de fundos. O que era isso? A segurança ela disponibilizava uma quantia que ela achava necessária, que era para ser usada para defesas eventuais, tipo uma fossa estourada, uma delegacia, uma coisa de natureza eventual, não habitual. Um suprimento, por exemplo, realmente para uma cidade distante, lá Uruçuí, algumas, realmente ele é muito útil, para não precisar vir até a capital buscar os meios para resolver o problema de uma fossa. Mas o que foi que aconteceu? Esse suprimento começou a ser colocado de maneira totalmente irregular. Passando, para você ter noção, teve delegacia aqui da capital, que de janeiro para cá, teve 2 suprimentos. Esse suprimento era para ser mensal. Aí eu te pergunto, se tu faz uma previsão para um gasto que tem que ser mensal, tu chega ao final, 11 meses, tu tem que dividir por 2, tu tem que pegar o dinheiro de 2 meses e tem que dividir por 11, né? Ao contrário, 2 para dividir por 11. Como é que tu acha que tu vai suprir isso? Tu não vai suprir. É o primeiro ponto. O segundo ponto, além de não suprir, o Estado é como se eximisse. Não, eu dei o suprimento. Não, vamos falar a verdade. Você deu 2 suprimentos para suprir naturezas eventuais durante o ano inteiro. Ponto. Eu tenho que comprovar. Quem vier dizer o diferente, são várias delegacias nessa situação. Inclusive, a gente tem uma regional, que ele responde 5 delegacias, fora dele, que ele só recebeu um repasse durante. Agora, tem outra coisa, que aí que está o cerne da questão. Aí que está. Esse repasse deveria ser eventual, para as despesas eventuais. E o que é que estão fazendo? Estão comprando papel, estão comprando tona, estão comprando material de limpeza, que está errado. Esse material não pode nem deve ser fracionado, ele tem que ser licitado. Até mesmo porque pode ser que na quitanda do senhor A não seja o mesmo valor do B e do C, isso não é nem econômico para o Estado. E foge aí o princípio da licitação. Então a gente orientou que os delegados entregassem os cartões, mesmo porque ele está inócuo. A mesa sem entrar nada na conta. E o cartão, ele é... Todos entregaram? Muitos entregaram. Muitos e alguns estão esperando somente ver se corporativo, entra, né? Isso, estão alguns esperando somente se entra o último repasse, porque depois da pressão que o sindicato deu, começaram a depositar alguma coisa, então os delegados estão pelo menos pagando o que compraram fiado. Pagando que é triste. E uns até me disseram, mas André, a gente já tem que comprar mais. Infelizmente, não podemos mais comprar. Vocês não podem ficar assumindo esse ônus, porque quem está pagando é a população. Porque a população, ela está chegando e está sendo atendida com o mínimo. É isso que a população merece. E enquanto realmente o gestor não assumir para si, também não vai sentir realmente a necessidade. Então a gente devolveu a quem de direito. A Secretaria de Segurança agora vai ter que se organizar, vai ter que licitar, vai ter que realmente buscar os meios estruturais e se tiver realmente de comprar a prestação com alguém ou para pagamento posterior, vai fazer em nome do Estado, em nome próprio, não em nome dos delegados de polícia. E isso não tem mais o aval do Sindicato dos Delegados. Pois está muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui, delegada. Eu posso só complementar? Tudo bem. Desculpa, às vezes eu até falo também. Inclusive, a gente vai fazer uma mobilização
e no dia 7, certo? Quanto à situação estrutural e tudo. E a gente vai, novamente, a gente já teria feito isso. Como seria essa tentou mobilização? resolver com o Estado, mas a gente não avançou, que seria a situação das cumulações. Não existe lei, nós delegados estamos cumulando de maneira ilegal e a gente vai, de novo, colocar agora para o Estado e o que vai ocasionar. Os delegados eles vão trabalhar somente nas delegacias que são lotadas, uma única unidade policial. Não vão mais acumular? Não, infelizmente, muitos municípios vão ficar novamente desguarnecidos, isso a partir do dia 7. A gente vai entregar novamente às delegacias do interior para que eles lotem delegados de maneira conforme a lei. Se realmente querem delegados acumulando, essa lei vai ter que ir para a Assembleia. Então está, muito obrigado. E o Café com Informação volta na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Carvalho Supermercado. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo.